Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Hoje nós vamos falar sobre como é importante você aprender e eu aprender a remir o tempo, ou seja, entrar no tempo de Deus. A palavra remir significa trazer justiça, inocência, perdão. A palavra remir significa quando eu redimo algo, eu resgato, eu pago o preço, eu tiro de um cativeiro. Talvez você pense, mas como que o meu tempo pode ser remido? Hoje você vai aprender que o tempo, ele tem diferentes momentos na tua vida. E você pode aprender a viver a temporada de Deus ou não. E você pode entender que muitas coisas na tua vida estão atrasadas, porque os tempos estão ainda em cativeiro. E em nome de Jesus eu proclamo hoje que a tua vida vai viver uma nova temporada da parte do céu. Quantos creem que vão entrar numa nova temporada? Diga para o teu vizinho aí, prepare-se, nova temporada. Nessa noite nós entramos às 18 horas numa nova temporada. Por que entramos em uma nova temporada? Porque começamos o ano judaico. Às 18 horas de hoje começamos o ano judaico. E se começamos um ano, estamos entrando em uma nova temporada. E precisamos aprender como funciona o tempo. E como podemos redimir o tempo. E como podemos viver o sobrenatural de Deus em nossa vida, em nossa casa, nossa família, nossas finanças. Como podemos aprender a nos mover de maneira sobrenatural. Pegue a sua Bíblia e abra comigo em Eclesiastes, capítulo de número 3. Você que tem a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 3. Versículo de número 1 em diante. Quantos acharam? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos repetir juntos? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O sábio, ele consegue visualizar que debaixo dos céus há um tempo para tudo, e que todo propósito tem um tempo determinado. Quer dizer que quando você está debaixo dos céus, você vive debaixo de um tempo. E esse tempo debaixo dos céus determina duas coisas na tua vida. Número 1, determina tuas atitudes. Número 2, teus propósitos. O tempo, como eu falava na reunião anterior, é o nosso bem mais valioso. O tempo é mais valioso que o dinheiro. O tempo é aquilo que mais vale na nossa vida. Um dia vivido, nunca mais você viverá ele novamente. Uma hora que você passou, não tem volta. A cada dia que você comemora um aniversário, você está um ano mais velho. E isso nos mostra o quê? Que o que nós temos de mais valoroso não é o dinheiro, é o nosso tempo.
Quantos me entendem? E o tempo, ele está determinado e está governado por estar debaixo dos céus. Quer dizer o quê? Que debaixo dos céus, o tempo determina os momentos da minha vida. Como funciona isso? Como funciona o nosso tempo? Todos nós sabemos que o tempo ele é medido em horas, segundos, minutos. Uma hora tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Sabemos que um dia tem 24 horas. E sabemos que uma semana tem 7 dias. Sim ou não? Sabemos que um ano tem 365 dias. Contamos a nossa vida em anos. Contamos a nossa vida em décadas, em séculos. O tempo é contado dessa forma. E isso nos mostra algo interessante. Quer dizer que na minha vida, o tempo determina o que eu tenho que fazer ou não. Se você ler todo o livro de Eclesiastes, aliás, todo o capítulo 3 de Eclesiastes, você vai ver que há tempo de nascer e tempo de morrer. Quer dizer, o tempo debaixo do céu determina o teu nascimento e a tua morte. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Quer dizer que as temporadas debaixo do céu, elas são passageiras. E muitos de nós estamos com o nosso tempo perdido. Perdemos o tempo. Talvez você está aqui nessa noite e você é uma pessoa que perdeu tempo. Como eu perdi tempo? Simples. Dou alguns exemplos. Digamos que você estava na hora de entrar numa faculdade. Era o momento e não entrou. O que aconteceu? Você afetou diretamente todo o teu futuro. Talvez hoje você é uma pessoa mais madura e você pensa assim: puxa, se eu tivesse aproveitado, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido meus irmãos, se eu tivesse ouvido o pastor da igreja, se eu tivesse ouvido minha mulher, eu tinha estudado. Mas a pessoa perdeu a oportunidade e ela perdeu o propósito. Agora ela está atrasada, está se matando para tentar chegar naquele momento da vida dela. Me entendem ou não? Por exemplo, há tempo para casar, irmãos. Fala aí, Deus. E tem gente que quando chega nessa hora, perde tempo. Ai, pastor, eu sou um desses. Eu era para ter casado, não me casei. Estou solteiro. E agora que difícil que é casar. Que difícil que é construir uma família. Que difícil, porque no momento que era para mim ter construído uma família, eu preferi ficar solteiro, sozinho. Há tempo para isso. Tem pessoas que quando chegam na igreja, elas dizem assim: puxa, eu me converti tarde. Eu queria ter conhecido Jesus mais cedo. Né? Se eu tivesse conhecido Jesus quando eu era jovem, eu não tinha feito tanta porcaria na minha vida. Eu não tinha feito tanta besteira. Mas eu fui conhecer Jesus, eu já tinha 30, 40, 50 anos. Olha quanta coisa eu fiz de errado. E a pessoa está com a sua vida presa a isso. Há pessoas que elas entendem que perderam o tempo. Sabe, o tempo é tão importante na nossa vida que se você chegar numa hora de plantio, o tempo determina até a hora que nós plantamos. Se você plantar milho fora do tempo, ele não nasce. Não adianta você ter uma terra boa, uma semente boa. Você precisa, na hora certa, plantar. Então, o tempo determina até o momento que você planta. E se você plantar fora de tempo, não colhe. E se você não colher na hora que tem que colher, também você perde. Sabe, as pessoas, elas vivem prisioneiras. Muitas pessoas vão chegando, elas vão ficando um pouco mais velhas,
E elas começam a entrar em crise, sabe por quê? Porque ela começa a olhar e ela começa a ver que o tempo de vida que resta para ela não é suficiente para ela fazer tudo que ela sonha. E o coração dela começa a entrar em desespero, ela se frustra, fica preocupada. Às vezes a pessoa está na igreja, tem um monte de promessa, Deus prometeu para ela, não, tu vai para as nações, tu vai, sabe, tantas promessas lindas do Evangelho, e a pessoa fica assim, tá, mas eu estou ficando velho, eu nem passaporte tenho, como é que eu vou ir? E a pessoa, sabe, na hora de ser provada, a promessa ser provada pelo tempo, a pessoa naufraga. Por quê? Porque a pessoa, no seu coração, ela diz, o meu tempo terminou. Quantas pessoas eu atendo na igreja e elas dizem para mim, pastor, meu tempo já passou. Eu dou risada. Você pensa isso. Você não sabe como Deus faz. Existe um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. E existe uma explicação para isso. Existe uma explicação por que o tempo debaixo dos céus determina muitas coisas. Mas a Bíblia nos ensina algumas coisas mais interessantes do que isso. Eu quero dizer para você que acha que está atrasado na tua vida, que acha que você já passou, ou acha que as coisas nunca vão acontecer para você. Se você está me assistindo em casa, marca os teus amigos atrasados na vida, porque essa é a noite que Deus vai te devolver a tua verdadeira identidade, o teu momento. E eu quero dizer para ti que quando nós chegamos a Cristo, além dele nos redimir dos nossos pecados, ele redime o nosso tempo. Diga para o teu irmão, hoje o sangue de Jesus vai tocar no teu tempo. Aleluia. Hoje, se você estava vivendo fora da temporada de Deus, se prepare, porque pelo poder do sangue de Jesus, você vai voltar a estar no momento oportuno de Deus, ao momento exato de Deus. Se você chegou aqui hoje com atraso na tua vida, com as coisas na tua vida atrasadas, eu quero dizer para você, o tempo de ficar para trás termina aqui e agora. Aqui e agora. Agora, vamos entender como funciona o reino de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, porque a tarde, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim o fez. E chamou Deus o firmamento de céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. Veja que o tempo determinado debaixo dos céus, só houve céu em qual dia? Antes do segundo dia, não havia atmosfera. Antes do segundo dia, não havia firmamento. Isso que nós conhecemos como céu, como firmamento, não existia. Pois muito bem. Versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que isso era bom, e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva,
ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, do quê? Terceiro dia. No terceiro dia, Deus ele faz separação. Na parte de baixo, ele separa as águas, e ele pega uma porção seca, e a porção seca chama de terra. E ele fala com a terra e diz: terra, produza sementes, árvores, e toda a vegetação foi feita no terceiro dia. Houve tarde e manhã do terceiro dia, e disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais das estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fez separação entre luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Isso no quarto dia. Deus colocou, versículo 14, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação, e sejam por sinais das estações, para dias e anos. Todos nós sabemos que o ciclo lunar determina as nossas estações e influenciam diretamente nossos plantios, nossas colheitas, agricultura. Tudo isso estava a partir do... que dia que eu falei? Quarto dia. Quer dizer que o tempo que nós conhecemos, baseado em horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, eras, milênios, e eras depois, começou a operar a partir de que dia? Quarto. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No terceiro dia Deus cria o firmamento, e no quarto Deus cria os luzeiros. Quer dizer que até o dia quarto, o tempo que nós conhecemos não é o mesmo tempo. Vocês estão com umas caras assim de que pulou um monte de balãozinho assim com uma interrogação. O que esse louco está falando? Jesus, me ajuda. Bom, eu explico. Quer dizer que o tempo debaixo do céu começou a funcionar do quarto dia para frente. Do terceiro dia para trás o tempo não funcionava. Então como é que foi feita a criação até o quarto dia? Simples, no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Por quê? Porque Deus não é humano, não é matéria, Deus é espírito. E se Deus é espírito, o tempo do espírito é diferente do tempo natural. Porque o tempo natural está baseado em coisas naturais, elementos físicos. Uma lei física, normal e vigente nesse mundo. E isso todo mundo sabe, está escrito, se estuda, se aprende. O problema não é o que se aprende, o problema é o que não se conhece. O problema é aquilo que está além do conhecimento, além da ciência, além da física, além da química, além da sabedoria, além daquilo que o homem pode pesquisar. Porque o homem, na sua capacidade humana, se limita e se depara com circunstâncias que são além dele mesmo. E quando nós começamos a entender que Deus tem o seu tempo, e o tempo de Deus não é o nosso tempo, nos dá uma luz para entender algumas coisas que nós não temos entendimento. E precisamos entender qual é o tempo de Deus. E precisamos entender quem é Deus. Abra comigo
Isaías 57, versículo 15. Vamos entender um pouquinho mais sobre Deus e sobre o tempo de Deus. Quantos me entendem? Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita, aonde? Aonde habita ele? Repita comigo, por favor, eu preciso. Assim diz o alto, o sublime, o que habita onde? Em eternidade, o qual o nome é santo. Habito no alto e santo lugar mais alto. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas olha que interessante, fala o seguinte: aquele que habita na eternidade. Parece só um pouquinho. Falar de eternidade é uma coisa para nós assim, que está além da nossa capacidade natural de entendimento. Por quê? Porque para nós eternidade é uma coisa que não é muito clara. Nossa mente humana, ela é programada para entender nascimento e morte. E quando chega o dia da morte, nós não entendemos. Nós desconhecemos esse assunto. Existem várias teorias, mas a grande verdade é que nenhum de nós aqui está preparado para a morte. Todos nós temos um desejo de viver. Se você chegar para uma pessoa que está nos últimos momentos de vida e perguntar para ela: você quer viver? Ela quer mais um dia, talvez para ver alguém, para dar um abraço em alguém. Sabe quando, lamentavelmente, eu vou fazer um ofício fúnebre? E isso é uma coisa que a gente faz com dor no coração. Eu fico olhando no olho das pessoas que estão ali diante de mim, e eu vejo que muitas delas pensariam: se eu soubesse que o meu dia de morte fosse hoje, eu teria amado mais. Verdade ou não? Eu teria perdoado mais, eu teria me sentado para ver o nascer do sol, o pôr do sol, eu teria visitado pessoas importantes. Essa semana eu li um artigo de um pai cristão que perdeu seus 2 filhos num acidente de veículo. E ele escreveu uma coisa, e me admira a fé dele, porque quando ele perdeu, eu fui vê-lo. E ele disse: pastor, Deus é Deus da vida e da morte, e louvado seja Ele por qualquer circunstância. E ele escreveu uma coisa que me chamou a atenção. Ele diz assim: olha, está escrito num artigo que ele escreveu. Ele disse, ele é jornalista, ele falou: visitem as pessoas, visitem. Quando tiver um primo seu casando, vá. Quando tiver um amigo seu, um parente seu, o aniversário daquela tia lá que você não vê, vá lá, visite. E no fim ele diz assim: porque vai chegar um dia que você não vai poder dizer que não teve tempo, e você vai ter que ir. É o dia do velório de alguém da tua família. E isso você arruma tempo, arruma dispensa, arruma folga e vai. Ele diga: não espere para se despedir de alguém no dia da sua morte. E era um pai que tinha perdido 2 filhos num acidente. Os únicos 2 filhos que ele tinha. Ele podia ter brigado com Deus, ele podia ter ficado bravo com Deus, ele podia ter dito: cadê Deus? A bem na verdade, irmãos, que os nossos dias aqui de vida são curtos. Ninguém sabe, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, hoje ainda. Mas eu sei o que Deus é e o que Deus tem para mim. E eu sei que a vida aqui é apenas um teste. É como se fosse uma grande prova do Enem, um vestibular para a eternidade. Muitos não acreditam que há vida após a morte, e eu respeito. Outros acreditam que a vida após a morte depende dos seus feitos. E
creem que há oportunidade de voltar, eu respeito qualquer opinião, porém eu decidi crer na palavra de Deus, que fala que ao homem está sujeito a morrer a uma única vez. O seu corpo torna o pó e o seu espírito torna Deus que o criou, e vindo depois disso o juízo. E eu não estou pregando aqui para você nessa noite para te amedrontar com uma teologia que produz medo nas pessoas que vão morrer e vão para o inferno. Eu estou querendo dizer para você que você precisa pensar um pouco mais além das tuas próprias convicções humanas. Existe um Deus, e a Bíblia diz que esse Deus habita em eternidade. E nós somos seres eternos. Quando morrermos, o nosso espírito tornará Deus. Ou estaremos eternamente com Ele, ou, meu amigo, vem o juízo e morte eterna. E dura coisa isso. Agora, se Deus habita em eternidade, o que é eternidade? Sabe, a física não consegue explicar a eternidade, porque não existe um número para a eternidade, não existe um número do infinito. Mas eu, na minha humilde humanidade, tenho uma explicação para a eternidade. Olha aqui para mim. A eternidade, segundo o hebraico, é o tempo contínuo e o futuro presente. Na eternidade, o tempo é contínuo, ele nunca para. E as coisas na eternidade, elas não serão, elas são. As coisas na eternidade não acontecerão, já estão. Me entendem isso, sim ou não? Então a Bíblia diz que Deus habita nessa dimensão. Deus, Ele é eterno. Um dos nomes do Senhor é eterno. Sabe quando Abraão estava lá esperando o filho dele? Vá para Gênesis 21 e veja o altar que levanta Abraão. Abraão levanta um altar ao Deus eterno. É a primeira vez que Abraão levanta um altar. Sabe por quê? Porque Abraão já estava cansado de esperar no tempo dele, e ele teve que convocar e invocar a eternidade de Deus naquele momento. E na eternidade de Deus, o filho dele estava pronto. Na eternidade, as coisas não serão, elas estão. Na eternidade as coisas são assim. O problema é que nós estamos tão acostumados com uma vida natural, decaída, que a nossa mente, ela precisa de uma transformação, de uma mudança de mentalidade. Nós pensamos de maneira racional, e não há nada errado em sermos racionais, lógicos. Deus não está aquém da razão e da lógica. Não, ele não é alheio a isso. Ele só é superior a isso. Deus não desconsidera a ciência. Ele só não pede para a ciência licença para ser Deus. Ele não precisa que nenhuma equipe de médicos peçam. Ele não precisa pedir licença para médico para fazer milagre. Ele não precisa pedir para nenhum físico, nenhum químico. E aqui na igreja eu me sinto na liberdade, porque temos doutores em química. Pessoas que entendem muito de muitas coisas. E sabe, ele não chega para o doutor Jander e diz: doutor Jander, posso quebrar uma lei da química? Sabe por quê? Porque as leis científicas estão no campo da naturalidade, e as leis de Deus estão no campo da sobrenaturalidade. Quer ver uma coisa? A gravidade existe por causa do quê? Cadê os que são bons aí em física? Por que há gravidade na Terra e não há gravidade na Lua?
Porque as coisas, o núcleo da Terra tem um magnetismo e atrai as coisas para o centro. Certo? Ok? E tem muitas coisas que eu e você não podemos fazer porque existe gravidade. Se não houvesse gravidade, você poderia voar, sim ou não? Poderia, o culto ia ser muito estranho. Tem que chegar na igreja meio levitando assim, atar um cinto de segurança em você. E imagina eu pregando com isso, levitando. Ia ser um sucesso, ia ser um troço sobrenatural. Ia voar, ia dar saltos, pirueta, entendeu? Imagina o louvor, Pablo. Baterista, sem gravidade. O gurizada aí, a turma dos batera. Ia ser muito show, cara. Mas não, na terra, debaixo desse céu, existe uma lei chamada gravidade. E essa lei, ela tem uma força que te aplica e que você não pode flutuar. Beleza. Agora me explica como é que o avião voa. A lei da gravidade não está para o avião. Ah, não, mas é que aí o avião tem que aplicar uma força superior à lei da gravidade. Ok. Beleza. Quer dizer que uma lei pode ser quebrada por meio da força. Agora eu pergunto, Deus habita na terra ou na eternidade? Se eu perguntasse, Deus habita na lua, se a Bíblia dissesse, Deus habita na lua, aí nós íamos dizer, mas as leis lá são, é verdade, elas são diferentes. Quer dizer então que aonde Deus habita, não existem as mesmas normas de tempo, de espaço e de matéria. Me entendem isso? Por isso que quando nós falamos de milagre, nós não explicamos, sabe por quê? Porque o milagre bagunça qualquer conceito natural. O milagre é o seguinte, Deus interrompe o espaço, o tempo e a matéria e faz coisas instantâneas. Quando Deus intervém na causa de alguém, por meio da fé de alguém, Deus pode romper o espaço, a matéria e o tempo. Deus pode fazer coisas que você, crendo ou não, Ele continuará sendo Deus. Deus não precisa da tua fé para ser Deus. Deus não precisa da minha fé para ser Deus. Ele é Deus, Ele habita, Ele está aqui, Ele está aqui. Agora olha que interessante. Por isso que Deus pode criar coisas instantâneas. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele faz coisas instantâneas. Porque Ele é dono do tempo. Olha para mim. Deus é dono do tempo. Na eternidade, as coisas não serão, elas estão. Deus é eterno. Deus habita em eternidade. E quando eu começo a entender isso, eu começo a entender qual era a dimensão que Adão vivia. Vamos falar um pouquinho sobre Adão. Vem cá, Adão. Tu tá louco para vir? Tu faz. Mas fazer o quê? Vem aqui, Adão. Tá bonitão, Adão, hein? Adão top. Muito bem. Tem alguma grávida aqui na igreja que esteja com barriga? Vem cá, mãe. Senta ali, Adão. Tem alguém com um recém-nascido aí, nos braços? Bebezinho, pequenininho, hein? Vem cá. Bom, aqui, fica aqui para todo mundo te ver. Dentro dessa barriguinha, existe um bebê, certo? É uma menina, né? Quantas semanas dura uma gestação natural? Normal. Quantas semanas? Vamos lá. Eu sou bom nisso, viu, irmãos? Tenho 3 filhos. 40 semanas, naturalmente é 40 semanas. Às vezes nasce com 38,
Ainda é aceito no normal e até 42. A pessoa já se apavora. Tô certo, Neneco? Neneco ali é minha consultora científica das coisas. Quando eu falo uma bobagem, ela... Aí eu, vamos corrigir. Mas eu procuro não falar muita bobagem. Muito bem. Quantas semanas tu está? 16. 16 semanas, ela está quase chegando na metade. Daqui a 4 semanas ela vai completar 20, vai chegar na metade. E depois falta mais 20 semanas. Muito bem. Quer dizer que no tempo normal, natural, daqui a 24 semanas, o bonitão ali, babão, vai ser pai de uma menina. Como é que vai ser o nome? Laura. Da Laura. Quem te viu tu tocando pandeiro na igreja, vai ser pai, rapaz. Eu não sei se eu me alegro ou se eu fico ficando velho. Vem cá. Vem com o bebê. Você, filha. Isso. Aleluia. Do lado de lá. Bom, naturalmente, depois que ela ganhou o bebê dela vai crescer, certo? Vai ficar grandinho assim. Linda. Como é que é o nome dela? Isabelle. A Isabelle. Vem cá, a da Carla que está aí, a grandinha aqui. Essa aí, Esther, do lado da Esther aí. Pss, pss. Vem cá. Tu, vem aqui, tu. É tu que está dando passeadinha na igreja. E quem passeou, chegou aqui na igreja, vai trabalhar. Muito bem. Daqui uns... Quantos anos você tem? 8. 8 anos. Vamos viajar na história. 16 semanas. Coisa linda a vida, né, irmãos? Quanto? 5 meses. 5 meses. Certo? Você? 8. Que princesa que você tá. 8 anos. Ela chegou... Com que idade que ela chegou, Carla? Na igreja? Cadê tua mãe? Ela nasceu na igreja. Então tu passou toda a fase toda. Muito bem. Normalmente uma mulher engravida, daí a 40 semanas ela tem um bebê, e depois de 8 anos, imagina que a tua filha um dia, tomara que 8 anos dançando na igreja. Coisa linda, hein? A Laura dançando na igreja. Ou a Isabelle, né? Pode ser também qualquer uma delas. Muito bem. Isso aqui debaixo do céu. Olha Deus no Éden. Deita ali. Só um pouquinho para o lado, meninas. Mas cada vez que tu vem aqui, Deus te prospera um pouco mais. Tu sabe disso. Tu só vai subindo nessa empresa, estou sabendo. Muito bem. Olha Deus, irmãos. Diz a Bíblia que o Senhor tomou Adamá, pó da terra. Pó. Formou o homem com as suas mãos. Todos os nossos tecidos, a nossa carne humana é feita das mesmas propriedades da terra. Nós somos orgânicos. Deus formou o corpo do homem. O homem leva em média 18 anos para o corpo inteiro alcançar sua estrutura total. Alguns 19, outros com 17, mas em média, tem gente que diz que cresce até 21, não sei. Não sei o que a ciência diz, mas eu sei que em média 18 anos. Normalmente um homem levaria 18 anos para ser grande, verdade ou não? No tempo normal. Mas Deus chegou aqui. Fecha o olho, Adão. Você está dormindo ainda, tu é só um pedaço de barro. E Deus fez assim. E Adão? Eita, Adão. Pode bater palma. Adão ficou 40 semanas na barriga de alguém? Não. Adão teve 5 meses, 8 anos. Ah, por isso que eu não acredito em Deus. Sim, porque para acreditar em Deus tem que ter fé, não tem explicação. Adão vivia no Éden
O tempo de Adão era remido. As coisas com Adão eram aceleradas. Me entendem? Muito bem, senta lá, Adão. Agora vem o outro Adão. É parecido. E a Eva, que eu preciso de um casal. Vem aqui, me ajuda. Vem aqui. Pronto, são iguais. Bonitos, lindos. Muito bem. Adão. Novo Adão. Adão numa versão mais, entendeu? Já tinha passado uns anos, né? Adão não cresceu, mas engordou. Tava bom esse Éden, não? Mas um dia Adão se sentiu solitário. Quanto tempo levou Deus para criar Eva? 9 meses? Adão ficou grávido de Eva? Não, a Bíblia diz que Deus colocou Adão num sono profundo, abriu a sua costela, do seu lado, tirou uma costela e formou Eva. Quando Adão acordou, fecha o olho, Adão. Abre o olho. Dá uma olhadinha para tua Eva. Uau! Eu pergunto uma coisa: o que Adão experimentava? O tempo debaixo do céu ou o tempo de Deus? Estão me entendendo, sim ou não? Quando o homem pecou, o homem perdeu o tempo de Deus. Mas a hora é agora. E agora é hora de remir os tempos. Vamos aplaudir Jesus por esses lindos. Puxa para mim. Muito bem. Entenderam? Explicação. O tempo de Deus não é o meu tempo. E eu preciso aprender isso. E eu preciso crer nisso. Ou não. É uma decisão. Quer dizer que Deus não quer só devolver para nós a nossa posição. Muitos de nós estamos vivendo um tempo que nós sabemos que temos que voltar ao Éden, voltar à nossa posição, à nossa autoridade. Pois Deus falou comigo essa semana: é tempo de voltar ao meu tempo. E o meu tempo é diferente do tempo de vocês. E vocês precisam aprender a remir o tempo. Vocês precisam aprender que o tempo também precisa de remissão. E isso é muito forte. Porque eu posso estar atrasado. Muitas coisas na minha vida podem estar fora de momento. Muitas coisas na minha vida podem não estar dando certo porque a minha vida está fora de tempo. E eu preciso entrar no tempo de Deus. Como eu posso fazer isso? Abra comigo, Amós. Capítulo 9. Versículo 11. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo, de Israel. Reedificarão as cidades assoladas,
nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão o seu vinho, farão pomares e eles comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. O que significa? Significa que o Senhor fala que junto com a restauração do tabernáculo caído de Davi, Ele estaria trazendo uma restauração nos tempos. Naqueles dias restaurarei o tabernáculo caído de Davi. O que se resumiu o tabernáculo de Davi? Havia duas coisas básicas dentro do tabernáculo de Davi. Número 1, adoração 24 horas. Diga comigo, adoração no tempo contínuo. Por que a adoração no tempo contínuo, ela expressa a eternidade? Quando nós adoramos continuamente, escute, nós abrimos uma dimensão chamada dimensão da eternidade. Número 2, outra característica básica do tabernáculo, intercessão contínua. Essas duas coisas compunham as chaves de Davi: a adoração e intercessão. Davi teve uma chave, e Davi tinha a chave que abria uma porta, e a porta que ele abria ninguém podia fechar. Que porta era essa? Essa é a porta da eternidade. Essa é a porta da sobrenaturalidade de Deus. A adoração e a intercessão, elas abrem uma remissão de temporadas. Quando estamos adorando e intercedendo profeticamente, em tempo contínuo, estamos dizendo: aonde estamos, o que governa o tempo não é o tempo normal, é a eternidade do Deus eterno. Quando estamos em uma casa que adora e intercede, estamos dizendo: essa casa, a eternidade de Deus está operando. O que significa? Significa que Davi entendeu como acessar a eternidade. E o que Davi fez? Ele escreveu uma coisa que me chama muita atenção. Um dia nos teus átrios valem mais do que 1000 dias na tenda dos perversos. Um dia contigo, Deus, produz na minha vida o efeito da eternidade. Olha aqui para mim. Davi sabia que cada vez que ele ia para o tabernáculo, dizia: hoje eu vou ficar 24 horas adorando a Deus. Naquele momento, os céus se abriam, e os tempos de Davi eram remidos. E naquele instante, Davi vivia o que Deus tinha traçado e desenhado para ele. Davi não se adiantava e nem se atrasava, ele estava no momento. Por isso que nós nunca veremos um rei tão poderoso, importante, imponente como foi o rei Davi. E por isso que nós temos o próprio Messias sentando no trono de Davi. Veja que o Messias não senta no trono de nenhum outro. Ele podia sentar no trono de qualquer outro rei. Não. Se assentará, porque Jesus também tem essa chave. Jesus tem a chave. Jesus também mexe nos tempos. E eu poderia citar diversas passagens bíblicas para provar para você que biblicamente o Senhor, Ele traz o tempo eterno sobre pessoas. Me explique como que um homem que só teve um ministério de 3 anos e meio, sem ter um impresso, Jesus nunca escreveu um livro, não há nenhum vídeo gravado, não há nenhuma página de Jesus.
E um cara em 3 anos, sem ter um avião, sem ter uma rede social, sem ter nada do que nós conhecemos nos tempos atuais, consegue até agora, e vai continuar fazendo isso, senão porque ele tinha um tempo diferente do nosso. Me pegue um outro ícone que em 3 anos afete o futuro de todo um planeta. Quando eu morrer, outros se levantarão pregando melhor do que eu. O evangelho nunca vai acabar. Podem nos matar, nos perseguir, podem mudar as leis, podem fazer o que quiser. A causa do evangelho é eterna. Não há como alguém tirar isso de nós. Isso está marcado dentro do nosso coração. Podem rasgar os estatutos da igreja, podem arrancar a placa da igreja, podem nos prender dentro das cadeias, podem fazer o que quiser, irmãos. Quem tem uma convicção eterna do eterno em sua vida, nunca mudará sua postura. Nós temos uma marca, e a marca que há dentro de nós chama-se eternidade. Cremos nisso, vivemos isso. E o mais interessante é que Davi sabia. E nós também sabemos. Sabe, quando nós levantamos uma adoração aqui, uma intercessão aqui nessa casa, não é para bonito, irmãos, não é por moda. Nós não estamos na modinha do worship. Tem gente que acha, não, a Fire está na moda do worship. Que moda, cara? Eu não sou modista. Eu tenho convicção eterna no meu espírito. Ninguém me ensinou sobre adoração. O próprio Deus nos imprime isso. Eu não nasci músico. Eu não sei cantar. Eu não toco nada. Eu sou desafinado. Mas eu não tenho dúvida quanto Deus quer ser adorado, porque adoração é mais do que música, é mais do que canto, é mais do que dança. Adoração é um coração quebrantado, rendido, humilhado e que honra e serve a Deus. E sabe o que acontece dentro dessa casa? Os céus dessa casa estão abertos. Sabe há quantos dias nós oramos 24 horas? Quase 700 dias sem parar. Alguns encaram, outros não, mas eu nunca desisto. Sabe por quê? Porque a cada turno de intercessão dessa casa, tem alguém virando a chave e dizendo, dentro dessa casa, o que manda é a eternidade de Deus. Quem tem temporada nessa casa não é o sol, não é a lua, não é as estrelas, é o Deus que eles servem aqui dentro. E é por isso que quando você põe o pé aqui dentro, as coisas que não aconteciam começam a acontecer. Pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos atrasadas. Pá! Porque a adoração e intercessão produz a eternidade e traz redenção, remissão sobre as temporadas. Davi sabia. E Deus está falando, ei, quando levantar o tabernáculo caído, quando eu devolver o princípio da adoração e da intercessão, como era com Davi, no meio da minha casa, então, o que semeia, será acompanhado pelo que colhe. Sabe o que Deus está falando? Ele está dizendo, quem planta, não vai ter que esperar para colher, porque as colheitas serão aceleradas. A adoração e intercessão traz aceleramento em finanças. Isso não é teologia de prosperidade. Isso é Bíblia. O que planta será seguido por aquele que colhe. Nessa casa, quando nós cantamos que o universo se alinha, não é porque é uma música do meu filho. Nós cantamos porque salmistas dessa casa capturam essa essência do Espírito e cantam isso. E eu quero dizer para você, quando nós adoramos, o céu e todo o universo produz um alinhamento. Tudo se alinha e coopera para comigo. Quando nós cantamos que melhor é um dia em tua casa
Nós sabemos o que estamos cantando. Nós preferimos estar aqui, porque enquanto estamos aqui ouvindo, adorando, Deus está trabalhando por nós. Sabemos que um dia aqui dentro, e chegará o dia em que nós teremos 24 horas, não só de oração, mas de adoração. E vocês vão dizer, essa igreja nunca para. Não, aqui o fogo nunca apaga, nunca dorme. O fogo sempre queima, de dia e de noite. Porque essa casa entendeu que tem uma chave que abre. No meio da crise, nós entendemos que há uma chave que mantém o céu aberto. E nós usamos ela. E nós estamos em uma temporada agora. Hoje às 18 horas virou o calendário. O ano judaico começou. Rosh Hashanah. Se comemora a criação do homem, o 6º dia, dizendo que Deus criou o homem. Hoje o céu inteiro celebra a excelência da criação que foi o homem. E Deus está dizendo: homem, filho, filha, eu tenho um tempo novo para a tua vida. Por isso que o evangelho, a palavra evangelho é novidade, boas novas, boas notícias. Hoje, de hoje ao dia 19 de setembro, escute, estaremos celebrando Rosh Hashanah e Yom Kippur. E durante essa temporada de 10 dias, entendemos que o Senhor está abrindo os seus livros e decretando decretos de eternidade sobre essa igreja. O grande eterno. E sabe o que o Senhor me fala? Levantem um altar ao que é eterno. Porque quando o eterno se manifesta, o teu tempo vira piada. O ano de 2003, eu tinha sido selecionado para abrir uma igreja em Angola. Eu estava pronto para ir para Angola, irmãos. Eu e a Sabrina sempre teve um chamado para a África. Nós vamos para Angola, vamos para Angola. A Sabrina doida, falou, vamos embora para Angola, Marcos. Vou para Angola. Naquele ano o Senhor disse para mim, tu não irás, tu não vais para Angola, tu fica, porque tu enviarás pessoas para as nações. Eu confesso para vocês que doeu no meu coração dizer não, porque a bola da vez era eu. A bola da vez, irmãos, eu fui apresentado numa convenção estadual. Presidente nacional da denominação que nós congregávamos. Fui a São Paulo, fiz o projeto. Estamos com as malas prontas para Angola e Deus diz não. E eu cheguei no meu superior e falei, cara, Deus falou para mim que não é para mim. E eu não vou. Ele falou, tá bom, Marcos, vamos levantar outro. E levantaram outro, tem um outro pastor que foi. E aquilo sempre ficou no meu coração, irmãos. África, nações. E eu falava para Deus, mas Deus, quando é que vai chegar o meu tempo nisso, Senhor? E Deus naquele dia disse para mim, eu estou te dando algo que se chamará fogo para as nações. E não te preocupa, vai chegar o momento. Quer dizer que naquela temporada não era o tempo de Deus para mim. Quantos me entendem? Porque o fato de Deus ser eterno, Ele que sabe quando é o tempo. Para mim era aquele tempo. Há um ano atrás, nós estávamos aqui, e Deus falou para mim assim, ore por 2 cidades para abertura de igreja. Uma é um país e outra é uma cidade. Ore para a abertura de uma igreja em Porto Alegre. E ore por uma abertura de uma igreja em Moçambique. Aí eu obedeci, falei, pô, Moçambique, Deus, lá do outro lado do planeta. Tá bem. Sabe quando Deus te fala uma coisa que é louca? Por isso que para quem tem fé não pode ser muito certo. Tem que ter um sério grau de loucura. Porque a Bíblia diz que para quem se salva é fé. Para os que se perde é loucura. Então para nós é fé, para outros é loucura. E nós começamos a orar. Faz quase um ano que nós oramos por Moçambique. Há uns 20 dias atrás, eu estava aqui na igreja, daqui a pouco, pim, apareceu um WhatsApp no meu telefone.
uma escrita diferente, assim, de um número que eu não conhecia. Uma pessoa dizendo: aqui quem fala é o reverendo Alberto. E eu queria saber como eu faço para ter a igreja Fogo aqui. E eu, olhei um número tão estranho, falei: aqui onde? E ele: aqui em Moçambique. Aí eu achei que era brincadeira, né, irmãos? Eu levei na esportiva a conversa. Eu falei: tá, mas como é que tu nos achou, cara? E ele escreveu: internet. Comecei a seguir e assistir os cultos de vocês. E procurei um número de contato. E o número da página é o meu. Eu falei: ok. Qual a sua ideia? Eu quero que a igreja Fogo venha para Moçambique, para a cidade de Beira. Isso faz uns quase 30 dias que nós estamos conversando. E eles nos surpreendem todos os dias com relatórios, irmãos. Pastores se agregando. 4, 5, 6 pastores. Pessoas. Hoje, esse pastor, pela manhã, quando eu acordei, tinha relatório de fotos dos cultos de ontem, de hoje, que no caso para eles já é ontem. A mais de 500 quilômetros da cidade deles, ele falou: estamos ampliando. Ampliando o que, pastor? Essa mensagem. Eu falei: eles nem sabem o que. Quando nós chegar lá, eles vão dizer: o que é isso, meu Deus? Porque Deus está acelerando. E sabe o que eu vejo? Vejo nos próximos 5, 6 anos a nossa igreja na Espanha, Suíça, Ásia, África. E um dia vocês vão estar aqui e vocês vão procurar os irmãos aqui dentro da igreja e você vai perguntar: cara, onde é que está aquela equipe de louvor? Cara, eles foram para o Altares África. Ouvi suspeita que tem até uma malária lá. Mas está tudo bem. Agora eu pergunto: o que um branquelo, quase anêmico, porque a minha cor é branca de anemia, quer fazer do outro lado do planeta? Se não é, irmãos, tá bom. Se não, porque Deus tem algo para esse povo. E nós temos uma palavra profética do pastor Didier de Honduras, que no próximo Altares Brasil haveriam muitos irmãos da África adorando conosco. E eu já vejo isso acontecendo. E como que isso acontece? A Sabina diz assim: Marcos, o que Deus está fazendo contigo, eu nunca vi. Ela foi para Moçambique. Geralmente uma igreja demora, irmãos, uma vida para levantar um pastor nativo. E na conversa, já há mais de 4. Já outras cidades, mandando áudio para mim, assistindo nossos cultos. Talvez agora eu mesmo devo estar assistindo. Como isso pode acontecer? Se não é o Eterno operando aqui dentro dessa casa. Eu quero te desafiar, nesses próximos 10 dias, de hoje até dia 19, você está jejuando e orando comigo, para que o tempo de Deus se manifeste na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu ministério e nas tuas finanças. Eu te desafio, você entrar nesse jejum conosco e viver a nova temporada e abrir o céu através da adoração. Eu te desafio nesses próximos 10 dias, você levantar altares na tua casa de adoração e você começar a provocar a eternidade no teu lar, porque Deus tem algo poderoso para ti. Sabe quem é que vai à África? Não sou eu, somos nós. Como Deus me falou, não sou eu que vou ir, eu vou enviar.
E eu já posso ver pessoas com seus passaportes prontos e se despedindo de papito e la madre e dizendo: padre, me voy. Como é que eles falam? Tem um sotaque agora, eu vou ter que aprender bem o sotaque deles, mas é bem diferente do nosso. É um português bem diferente. Daqui uns dias você vai chegar aqui e haverão pastores da África ministrando. E eles dirão: nós somos vocês lá. Daqui uns dias vocês virão ministros deles aqui e ministros nossos lá. E uma igreja que nasceu há 3 anos, irmãos, que é um bebezinho, já nasceu pronta. Quando as pessoas me perguntam como que a Fogo cresce, ela não cresce, ela já é. Ela já é. Ela está que nem Adão. Deus faz assim, as coisas aqui estão prontas. Se coloque em pé. Eu quero orar pela tua temporada. Eu quero repreender nessa noite todo espírito de atraso. E eu quero te catapultar nessa noite a uma nova dimensão. Que tal você fechar os teus olhos e levantar uma adoração ao Eterno, ao Deus eterno, ao Deus que é eterno, o grande Olam, o eterno, soberano, o Senhor que vive de eternidade a eternidade e que não muda. Esse é o Deus que nós clamamos e invocamos. Feche os teus olhos e por alguns minutos, segundos, eu quero que você, com os teus olhos fechados, comece a adorá-lo. Aquele que semeia será acompanhado por aquele que segue. Aquele que está plantando uma vide vai ser seguido por aquele que já está amassando a uva no lagar e fazendo vinho. O Senhor está dizendo: o tempo não é problema para mim. Para aqueles talvez que estão pensando: nós já ficamos velhos, envelhecemos, meu tempo já passou. Eu quero dizer para você que a promessa de Deus não morre. Tem gente que diz: ah, quem tem promessa não morre. Não, quem não morre é a promessa. Porque ainda que você morra, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, tataranetos, vão caminhar sobre a promessa que Deus te fez. Então trate de abrir os teus lábios e começar a usar a chave que Davi tinha. E a chave que ele tinha era um coração grato, rendido. E Davi sabia que quando ele entrava no seu tabernáculo, ele estava entrando num lugar onde o tempo normal não mandava. Davi tinha a revelação que no céu a adoração é perene e perpétua, é eterna, porque Deus é eterno. Quando nós adoramos, nós nos unimos ao eterno, e o tempo determinado debaixo do céu é afetado por uma intervenção sobrenatural. Comece a pedir perdão porque você tem perdido tempo. Peça para que o sangue de Jesus toque o teu tempo. Talvez você chegou aqui, você perdeu tempo, perdeu a hora de casar, perdeu a hora de converter teu coração. Mas hoje que o Senhor mude a tua história, e que você entenda que há um novo começo, uma nova temporada. E esse é o dia. Esse é o dia da nova temporada. Esse é o dia da nova temporada. Vamos, não seja tímido. Quando nós provocamos o céu, quando nós adoramos e provocamos o céu, Ele responde. E Ele não responde com qualquer coisa. Ele responde com a sua eternidade. E Ele começa a dizer: ei, o tempo para ti é agora. O tempo é agora. Talvez você pense: ah, o meu tempo de prosperar já passou. Mentira, mentira do diabo. A provisão no meio da adoração é instantânea. Deus pode abrir para você amanhã uma porta de negócio, de provisão, de crescimento, de multiplicação.
Ribasto quando showa. E a minha Babacoche. vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Vamos, adore a Ele. E este Rei veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: Deus está dizendo que é um novo tempo na tua vida. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Não passou o tempo, você não envelheceu para o Senhor. Tem pessoas que se acham velhas. Deus nunca é vencido. Deus te vê como filho preferido, Nunca é filha vencido. preferida. Ei, Ele acelera você nessa noite. Fogo nunca dorme, Ele te fogo acelera. nunca apaga, Não há miséria na sua nunca presença. apagará, não. Não há derrota. Ele é o Deus provedor. Deus nunca morre, Deus Vamos, nunca abra é sua vencido, boca. Responda a Ele. nunca é vencido. Ninguém destoa. Rebeca destoa. Mas vale um dia na tua casa do que 1000 fora dela. Deus está remindo o teu tempo. Mas vale um dia na Deus tua está remindo o teu tempo. casa. Deus está recuperando o teu tempo perdido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Por alguns instantes, eu quero que você se reúna com uma ou outra pessoa e comece a orar por essa vida. Se Deus te marca a orar por alguém que não está do teu lado, saia do teu lugar. Não fique só. Procure alguém e comece a orar com o teu irmão. E comece a orar para que agora as chaves de Davi abram esse novo tempo, essa temporada eterna sobre a vida do teu irmão. Vamos. A oração é uma das armas poderosas de remissão de tempo. Tudo que estava atrasado, ore para que esse atraso vá embora, para que isso se vá embora. Vamos, 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 adorando e intercedendo. E sorrindo me disse: Se você está em casa conosco, ore por alguém na tua casa. fogo nunca Ore pelo teu dorme, lado. fogo nunca Ore para que o apaga, tempo de Deus se manifeste em teu meio. nunca apagará. Pai, nós oramos pelo teu tempo em Pelotas, para que a tua eternidade se manifeste aqui em Pelotas, Deus nunca no Rio Grande morre, do Sul, Deus nunca no é Brasil, vencido, ei, nunca é vencido. no Ribastoa. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, Sim, Deus, nunca apagará. Neste altar nunca se apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Ribestumaste, Briqueste. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Uma palavra profética pode trazer redenção nas temporadas. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Oh Deus, eu quero ser um
uma coluna do teu templo. Queremos ser colunas do teu templo. Uma coisa peço ao Senhor, e sempre buscarei, e sempre buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua casa, que eu possa queimar todos os dias na tua casa. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei. Que eu possa ser coluna da tua casa, que eu possa ser uma chama acesa todos os dias, queimando, 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 como um sacrifício vivo, remindo o tempo aqui. Deus, como um sacrifício vivo, remindo o tempo aqui. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga. Aleluia. Nunca apagará, não. Aleluia. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Eu profetizo sobre a tua vida. Levante a tua mão. Que assim como hoje começa um novo ano no calendário de Deus, eu declaro que começa uma nova temporada, e não uma temporada natural sobre tua vida, nem sobre tua casa. Declaro que começa uma temporada sobrenatural sobre ti. Declaro que todo espírito de atraso, de fracasso, tudo aquilo que estava resistindo para que não acontecesse o que Deus já havia decretado na sua eternidade, seja agora rompido pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Eu aplico agora o sangue de Jesus sobre o teu tempo, sobre o tempo da tua casa, da tua família, sobre o teu tempo financeiro, e eu declaro agora uma remissão nos teus tempos. Pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro agora que o teu tempo sai do cativeiro, que tudo que estava estancado, parado há 5, 10, 15, 20, 30 anos, começa a ser acelerado agora. Eu declaro que se levanta um tempo de restituição, de restauração, de devolução de tudo aquilo que é teu por direito. E pelo poder do acordo, levante as suas mãos, levante as suas mãos, feche os teus olhos, e pelo poder do acordo, eu agora, em nome de Jesus, de acordo contigo, eu declaro agora uma temporada sobrenatural. Declaro agora uma temporada de movimento, de aceleramento. Declaro agora, em nome de Jesus, que tudo aquilo que estava travado se destrava, que estava tapado se destapa, que estava trancado se destranca. Declaro agora, em nome de Jesus, que o que semeia logo já é alcançado pelo que colhe, que aquele que colhe também está junto com aquele que desfruta. Ei, pelo poder do acordo, eu declaro milagres sobre a tua vida, declaro rompimento sobrenatural. Vamos, levante a sua mão, abra a sua boca e glorifique, glorifique a Ele. Abra a sua boca, dê glória e honra a Ele. Buscarei, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, a buscarei. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, a buscarei. Que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, que eu possa ser uma coluna na tua morada e te contemplar todo dia, que eu possa
casa